E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área, para a gente analisar eu não sei nem classificar esse jogo inaugural, esse jogo inicial do São Paulo na competição na Libertadores da América. O São Paulo acaba de perder para o Binacional 2-1 para a equipe peruana, a equipe que é fundada há 10 anos, que disputa a sua primeira competição internacional, que foi campeã do Campeonato Peruano recente, o primeiro título. É uma equipe de nenhuma expressão, nem nos domínios peruanos, e o São Paulo consegue perder de uma equipe dessa. A gente não quer fazer tempestade de copo d'água, a gente não quer jogar todo o trabalho no lixo, eu não estou aqui para isso, mas é inadmissível o São Paulo Futebol Clube, um clube 3 vezes campeão da Libertadores, 3 vezes campeão do mundo, um clube gigante, uma camiseta que pesa, pode falar o que for, 3.800 metros de altura, quase 4.000 metros de altitude, é desumano jogar nessas condições. Isso a gente falou antes, a gente sempre disse, é uma coisa que já tem há anos que tem esse embate, que tem essa incredulidade, na verdade, de determinados times peruanos, bolivianos, que têm muita altitude, alguns equatorianos. É inadmissível que futebol continue acontecendo nesses lugares. Aí entra numa outra esfera que não cabe para esse vídeo, não é esse o objetivo desse vídeo, cabe para a gente falar numa outra oportunidade. Mas, gente, se a gente for acompanhar o primeiro tempo, o que o São Paulo perdeu de gol no primeiro tempo, é inacreditável o São Paulo sair de lá depois de todo o esforço, de toda a preparação, de toda a preocupação com essa partida, a gente sair de lá sem pelo menos um ponto. É inacreditável o que a gente viu hoje lá em Juliaca, lá no Peru. O São Paulo teve a chance de golear no primeiro tempo e por conta da má pontaria que continua com o senhor Antony e com o senhor Pablo principalmente. O Pablo teve pelo menos 2 chances na cara do gol que a minha avó de Bengala faria aquele gol. Ele simplesmente isolou as 2 oportunidades, perdeu 2 gols claros que qualquer atacante meia boca faria, e aí não vem com essa desculpinha de altitude, de que realmente o ar fica rarefeito. Todo mundo sabe disso, mas, gente, a distância que ele estava do gol era só ele bater pro gol, é só ele chapar, é só ele ter um mínimo de decência, de tranquilidade, de fazer o que a gente acha que ele poderia fazer. Eu já estou começando a entrar numa situação de que eu acho que o Pablo é uma mentira, é isso que eu estou começando a entender. O Pablo, na verdade, aquele Pablo que a gente viu no Atlético Paranaense, foi um lampejo. Foi algo que surgiu, mas como uma faísca apagou, da mesma velocidade que surgiu, apagou. Porque é impressionante um jogador que se diz jogador profissional, um jogador camisa 9, um cara que foi contratado com peso de ouro, porque o São Paulo gastou uma bala para trazer o Pablo. É impressionante como esse cara perde de gol. E hoje ficou notório que, assim, não tem condição desse cara ser o homem-gol do São Paulo. A gente não pode depender de Pablo para a gente poder fazer gols, para a gente poder ampliar marcador, para a gente poder garantir vitória. Não tem condição de Pablo ser titular desse time do São Paulo. Ok, a gente sabe das circunstâncias, a gente sabe que o São Paulo está sem grana, só que um jogador que perde os 2 gols que ele perdeu é inadmissível, é inadmissível. O Antony sai, vai para a seleção, volta, é vendido, não sei o que, e o cara não aprende a bater forte numa bola de futebol. Ele bate que nem uma criança, ele bate que nem uma pessoa que não tem noção do que é futebol. É impressionante o que a gente viu hoje. O São Paulo não jogou nada demais na primeira etapa, mas tem um time muito melhor, um time tecnicamente assim, anos-luz. O time do Binacional é ridículo.
O time do Binacional é horrendo, é horrível. Em qualquer campo que o Binacional jogar sem altitude, vai tomar um pau, vai tomar uma sapecada. E o São Paulo consegue perder de uma equipe dessa. Ok, eu entendo a questão da altitude, a questão do ar rarefeito, da dificuldade de respirar, dá até uma certa confusão mental, e eu acho que aquele lance do Daniel Alves é emblemático para isso, porque não é possível um jogador da experiência, do know-how, da expertise, da vivência que o Daniel Alves tem, ele pegar uma bola que nem saiu na linha lateral e pegar aquela bola ali dentro do campo praticamente. Então eu entendo que possa ter sido uma confusão mental que os jogadores devem ter sentido, porque a volta do São Paulo para a segunda etapa foi medonha, Lembrou aqueles jogos, aquele São Paulo da temporada passada, de jogos ridículos, de jogos medíocres, da primeira parte ali do ano passado, onde o São Paulo quase não se classificou para as quartas do Paulistão. Lembrou aquele time, um futebol medíocre, um futebol apático, jogadores que não conseguiam correr, os jogadores trotavam em campo, não conseguiam acompanhar os demais. Então eu entendo que tem um lance da altitude que realmente impacta no organismo dos atletas, e eu não sou médico, não estou aqui para botar o dedo e apontar o dedo de que aquele jogador fez mimimi, fez corpo mole, não sei o que. Não estou aqui para fazer isso. O meu ponto aqui crucial é por que o São Paulo não fechou o jogo já na primeira etapa, sabendo que poderia cansar, sabendo que poderia ter uma queda de rendimento no segundo tempo. E foi o que aconteceu logo no início. O São Paulo já não aguentava mais, já não tinha mais ar, não tinha mais gás para aguentar o segundo tempo. E por que então não fechou, não acabou com o jogo, não terminou com a partida na primeira etapa, que teve inúmeras oportunidades para fazer isso? Então é inadmissível, é inacreditável, não dá para você conceber o São Paulo Futebol Clube com uma folha salarial que tem, com os jogadores que tem, com a camisa que tem, com a tradição que tem dentro da competição, o São Paulo perder para o Binacional. É vergonhoso. De novo, não estou aqui batendo na tecla da altitude, porque não sou médico e não estou aqui para apontar dedos para ninguém. Imagino que deve ser complicado. Mas o meu ponto aqui é por que não definiu já na primeira etapa, que tinha mais fôlego, tinha mais gás e jogava melhor, tinha o controle da partida, tinha o controle das ações da mão. E o São Paulo não fez o que se esperava, não acabou com o jogo, e de novo acontece o que a gente estava vendo no Paulistão. O São Paulo tem mais posse de bola, o São Paulo tem domínio das ações, o São Paulo chega mais, só que não machuca, não bota a bola para dentro da casinha. E isso, gente, complicou demais. Por quê? Porque o River ontem entrou com um time mais do que misto, pensando no clássico contra o Boca, né, no Campeonato Argentino. E aí a LDU venceu por 3-0, abriu o saldo e fez 3 pontos. Agora, nessa atual situação, o São Paulo está com 0, o River está em último, né, no grupo por conta do saldo de gols, Binacional e LDU em primeiro, com a LDU liderando por conta dos critérios de desempate. E já na próxima semana, o São Paulo recebe a LDU, ou seja, um jogo que teoricamente o São Paulo poderia ir com certa tranquilidade, primeiro jogo em casa, podendo aí fazer os 3 pontos, caso fizesse o dever, não de casa, mas o dever em cima de um clube que não tem tradição nenhuma, que por mais que jogue na altitude, é um time ridículo, é um time horrível, é um time que não deveria estar disputando uma competição como a Libertadores da América. E o São Paulo me perde desse time. Agora vai ter, não é mais um jogo chave contra a LDU, é uma decisão, é uma final, é a final da Libertadores para o São Paulo agora, porque se o São Paulo não ganha da LDU, aí já compromete totalmente a classificação, porque aí recebe o River provavelmente vai ganhar do Binacional na próxima rodada, o River vai ficar com 3 pontos, caso o São Paulo empate com a LDU fica com 4, o River ganhando do Binacional fica com 3, o São Paulo fica com 1 e o Binacional fica ainda com 3. Ou seja, a gente fica a lanterna do grupo na segunda rodada.
Ou seja, gente, é decisão agora, mais do que nunca. Se o São Paulo não ganha esse jogo, bau. Para mim, se o São Paulo perde ou empata da LDU, praticamente dá adeus à classificação, porque vai ter mais um jogo contra o River em casa. Você sabe que jogo contra o River a gente sempre costuma se dar bem, mas é o River Plate, o São Paulo jogando essa bolinha que jogou no segundo tempo. Ok, tem os efeitos da altitude de novo, não vou esquecer. Só que, gente, Libertadores, não pode perder os gols, o caminhão de gol que o São Paulo perdeu, não pode, faz falta e fez, tá aí o resultado. A gente sai com uma derrota que incha a cabeça do torcedor e de todos. E agora, mais do que nunca, vai ter que ter muita cabeça no lugar, não entrar na pressão psicológica e fazer o jogo perfeito contra a LDU para ir com moral ainda receber o River Plate e tentar amenizar essa derrota, porque essa derrota aí pode custar, pode não, já está custando muito caro para o São Paulo e para as pretensões do São Paulo. Quero saber muito a opinião de vocês, eu estou emputecido com esse jogo, porque o São Paulo estava com o jogo aqui, ó, na mão, primeiro tempo do São Paulo, a chuva de gols, Pato perdeu gol, Antony, que parece uma criança chutando pro gol, perdeu gol, Pablo, que eu nem quero mais falar o nome desse cara, esse cara tá me irritando profundamente, eu não tô conseguindo ver mais o Pablo na minha frente. Perdeu 2 gols que não se perde, qualquer jogador de várzea faria aqueles gols, e ele perdeu. Então, Daniel Alves também, errando passe, perdendo bola boba no meio campo, não foi nem sombra do Daniel Alves que a gente imaginou que ele poderia ser. O time como um todo apático, ruim, de novo, até coloco nessa balança a questão altitude, mas o primeiro tempo do São Paulo é inadmissível a gente não ter feito mais gols, a gente não ter acabado com a partida ali. E aí custou caro depois na segunda etapa, porque o cansaço veio e aí era tarde demais. Gente, aguardo muito a opinião de vocês, quero saber o que vocês acharam. Tá difícil, cara, tá difícil. Eu juro pra vocês que se não fosse o canal aqui, eu acho que eu não estaria mais vendo o jogo do São Paulo não, porque começa a fazer mal pra saúde. Fiquem com Deus, tomara que a gente tenha mais sorte aí na próxima rodada. Enfim, a gente se vê. Valeu, galera. Vamos São Paulo.